nós venceremos. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Em breve este céu se abrirá com milhares de anjos. Meu Jesus voltará. Nas ruas de ouro vou andar e com Cristo eternamente vou habitar. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Irmão querido, tem que continuar nesta jornada que ao céu nos levará. Em breve as lutas virarão, chegaremos em nossa pátria bela Sião. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Amém. Aleluia. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Aleluia. Aleluia. Madrugada, no terceiro dia, um novo amanhecer ao mundo começa a nascer lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, vivente entre os mortos subiu. Dois varões
resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam Aleluia. presentes correm proclamando que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Aleluia. Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos nós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamar entre as nações. Aleluia. E eu vi Aleluia. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive.
chegar. Quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão desse lar. Só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de queremos em breve viver nesse lugar é Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dar isso lá. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei como aqueles que foram estrangeiros com você. Mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, espero que todos estejam cientes de que nós viemos aqui trazendo um culto para o Senhor. Dentro de cada um de nós temos um culto para oferecer para o Senhor. Então ofereça o teu culto com responsabilidade e com todo o amor, para que o nosso Deus se agrade de nós. Nada melhor, irmãos e irmãs, do que Deus se agradar de nós. Quando Ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo, nós podemos dizer: Jesus, eu sou teu amigo, tu és o meu melhor amigo. Como já ouvimos aqui, temos o Espírito Santo como nosso Consolador, o Espírito do próprio Senhor Jesus. E um dia estaremos com Ele para sempre, para sempre. Antes de eu ler a palavra, irmãos, vamos orar um pouquinho, pedir ao Senhor que nos traga nessa noite, também nos dê a sua bendita palavra. Eu não tenho, mas Ele tem. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Eu tinha uma tia que já faleceu, tia Amália. Ela era analfabeta, mas quando ela orava, ela não falava outra coisa a não ser dizer assim: é a tua palavra que diz, Senhor. É a tua palavra que diz. É a tua palavra que diz. É a tua palavra que fala. É a tua palavra que diz. É a tua palavra que fala. Foi a tua palavra que falou. É a tua palavra que diz.
E de repente a igreja começava a se alegrar com ela, e ela começava a orar em outras línguas, gloriosa. Assim, irmãos, nós viemos aqui por causa da palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você é de Deus, vai ouvir a palavra de Deus. Vamos orar então, irmãos, para que tudo aqui se tranquilize, que o teu coração fique calmo, que não venhas dizer um aleluia ou glória a Deus porque alguém está forçando, levantar tuas mãos porque eu estou mandando, não, chorar porque eu acho que é bonito chorar, não, é tudo pelo Espírito. Entrega então a tua vida para o Senhor, deixa Ele dominar todo o teu ser, e tudo vai acontecer aqui. Ele vai dar alegria para ti, Ele vai te dar paz. Aleluia, bendito Deus, nosso Pai. É no nome de Jesus que eu estou aqui junto com os meus irmãos, nesta noite de domingo. Sim, Pai querido, domingo em que o mundo comemora, Pai querido, a grande maioria comemora sem saber o dia da Tua ressurreição. Mas nós temos esse dia sempre gravado no nosso subconsciente, na nossa alma, na nossa vida. Vivemos porque Tu vives, aleluia. Temos vida e esperança porque Tu és a esperança. Oh, Espírito Santo amado, vem comover cada coração aqui, para que todos possam ouvir a Tua voz. Querido Deus, é no nome de Jesus que eu te peço. Entrego-me, Senhor, nas Tuas mãos, totalmente nas Tuas mãos, para que Tu domines, Senhor, o meu ser, domines a minha alma e a minha vida. Amém, Jesus, e assim também com os meus irmãos. Ajuda eles, Pai, aqueles que nos visitam, aqueles que não estão aqui nessa noite, são muitos, aonde eles estiverem, Senhor, pelo amor do Teu nome, cuide deles, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Miqueias capítulo 2, versículo de número 10. Profeta Miqueias 2, versículo de número 10. Vamos ler e meditar um pouco nesse assunto. Glória ao nome do Senhor. Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler, irmãos. Quem não achou, ouça. Levantai, essa minha versão diz assim. Geralmente é levantai-vos e andai. Essa diz assim: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é aqui o lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia, que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Vou reler o versículo. Ide, ou levantai-vos e ide-vos embora, porque não é aqui o vosso descanso, o lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia, que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Querido Pai, fala conosco, meu Deus. Vai nos entender que a igreja anda, que a igreja caminha, que a igreja não está acampada, mas ela anda até chegar diante de Ti. Ouvimos, Pai, a juventude cantando um hino agora, que o nosso lar, o lugar do nosso descanso está preparado, e é para lá que nós estamos indo. Então faz nós entender isto, Pai, de um jeito bem claro, Pai, nesta noite, para que nunca mais nos esqueçamos que Tu, Senhor, preparaste esse lugar, e não é aqui o nosso descanso. Pai de amor, ajuda cada um. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Então pode sentar. Glória a Jesus. Nesta manhã, no profeta Oséias, no
estudo bíblico que nós estamos estudando, muito glorioso. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: emboca a trombeta, ou coloca a trombeta na tua boca, ou não retire da tua boca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Que coisa é isso? Ele vem como uma águia contra a casa do Senhor. O próprio Senhor. Por que ele vem? Porque o povo não estava vivendo. Podia chamar aquele lugar de casa do Senhor, mas não vivia para o Senhor. O assunto dessa manhã era que o povo dizia que fazia uma coisa, mas dizia que estava fazendo uma coisa, professava uma religião, mas não fazia o que Deus queria, contrariava a vontade de Deus, era rebelde contra Deus. Então o Senhor fala para o profeta: emboca a tua trombeta, deixa a tua trombeta em posição sempre, para avisar para o povo, mesmo que eu já entreguei eles para a Síria, mas continue falando, não te cales nunca, não deixe de falar. Não é porque nós estamos aqui todos sentados, irmãos, e este lugar nós chamamos de igreja ou templo, um lugar onde nós vamos ficar sentados, que nós entramos aqui e achamos que ninguém precisa nos corrigir. Quando eu falo para o irmão e para a irmã, eu também estou falando para mim. Ninguém precisa me corrigir. O Espírito Santo, irmãos, ele é consolador, ele é ajudador, mas esse ajudador sempre é para nos exortar, para nos corrigir. É ele que tem mais intimidade conosco como igreja. É ele que foi deixado aqui, como diz, fique com eles até eu voltar. Cuide deles. Se passar, se tardar um pouquinho, continue cuidando deles. O cuidar de um povo, irmãos, aquilo que sai daqui é uma palavra para te despertar, para avivar a tua alma, para você ficar lembrando, porque Jesus disse: quando eu mandar o Espírito, quando o meu Espírito vier, ele fará vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo faz nos lembrar. Nós precisamos, irmãos, estar em dia com o Senhor. Não devemos ser alunos que sai da sala e vai para casa e esqueceu o que aprendeu, e no outro dia chega lá diante do professor, o professor pergunta e ele não sabe responder. Chega o final de ano e ele não passa de ano. Nós temos que ser discípulos ou alunos que prestem atenção na palavra do Senhor, para que quando naquele dia ele nos chamar para o acerto de contas, e ele disser: mas o teu nome não está aqui. Não, Senhor, mas o meu nome é esse, eu era pastor lá, eu usava paletó e gravata e subia no púlpito para pregar, eu preguei a vida toda, eu expulsei demônio no teu nome, eu orei por os enfermos e eles foram curados, mas eu não fiz a minha parte. E ele vai me dizer: eu não te conheço. Se o teu nome não está no livro da vida, meu irmão, se o meu nome não estiver lá, eu sou um desconhecido. Eu não tenho direito de entrar. Mas se o meu nome estiver lá, naquele dia, eu receberei as boas-vindas do meu Senhor. Como vamos caminhando para lá, irmãos? Profeta Miqueias, também profetizando num tempo para um povo rebelde, para um povo que não queria obedecer o Senhor. Às vezes, irmãos e irmãs, eu fico pensando: mas por que o homem tem um coração tão mau assim, de se rebeliar, não contra alguém aqui, de ser inimigo ferrenho de alguém aqui,
mas se rebeliar contra Deus, contra o Criador, contra aquele que nos amou de tal maneira, que nos deu o seu Filho, que nos ofereceu o seu amor. Eu creio que anjos poderiam dizer: Senhor, eu vou no lugar de Jesus, eu não quero que ele saia daqui. Miguel poderia dizer, Gabriel poderia dizer, os arcanjos poderiam mais, o maior poderia dizer: eu vou no lugar dele. Mas Jesus disse: não, eu quero mostrar para eles todo o meu amor, e todo o meu amor está no meu Filho primogênito. É ele que eu vou enviar. Por irmãos, há razão para nós nos rebeliar contra Deus. Há razão, irmãos e irmãs, para nós dizer para ele: não, Senhor, hoje não. Amanhã eu faço, mas hoje não. Amanhã eu vou, hoje não. Hoje eu vou tratar daquilo que interessa a mim. Amanhã eu vou. Hoje é dia disso, dia daquilo, dia daquele outro. Nós temos o nosso calendário próprio para nós não esquecermos, mas o de Deus nós nunca olhamos. É esquecido. E o Senhor cobra de nós. O Senhor cobra de mim. Nesses dias, no domingo passado, eu ouvi a mensagem aqui, sentado ali, e de repente o mensageiro falou: lembra-te da tua chamada. De Deus, às vezes eu me esqueço, às vezes eu não correspondo contigo, a minha chamada. Glória, o meu chamado, o teu chamado. E parece que eu esqueci durante a semana. Não sei qual foi o dia da manhã, mas foi no meio da semana, mais ou menos, ou antes um pouquinho da metade da semana. Eu tive algumas dificuldades para pregar a mensagem da manhã, e eu saí do meu quartinho reservado, onde tenho as minhas coisas. Eu disse para mim mesmo: eu acho que está no tempo de eu parar. Eu ouvi clara uma voz na minha alma, porque o Senhor fala na nossa alma, irmãos. Nós estudando as lições bíblicas, e o Senhor falou acerca de Efraim, que era uma tribo especial. Está lá no livro de Oséias. Foi que nós estudamos no domingo passado, ou no outro domingo, quando o Senhor disse: mas até tu, Efraim, até tu, Efraim, estás virando as costas para mim? Queres te calar? E na hora que eu pensando, irmãos, não falei, pensando, eu vou já dizer para Esther que eu vou fazer diferente. Eu estou cansando. Essas coisas que a gente pensa e não deveria de pensar. O Senhor, irmãos, nunca rejeitou alguém por ser velho, nunca rejeitou alguém por ser pobre, nunca rejeitou alguém por ser muito rico, mas ter o seu coração no Senhor. Ele nunca rejeitou os discípulos que se chegaram a Ele com sinceridade. Quando eu pensei, o Senhor disse: até tu, Fernando, bem claro, até tu. Comecei outra vez a chorar. Disse: Senhor, pelo amor do teu nome, perdoa-me. Eu quero me gastar até o fim. Eu quero ir até o fim. Bendito é o nome do Senhor. Se nós, irmãos, não vigiar e orar, como disse o apóstolo Pedro, vigiar e orar em todo tempo, Satanás, ele vem e arrebata a nossa riqueza maior que temos conosco, que é a glória do Senhor na nossa vida. Ele não pode tirar nada que é de Deus para ele, mas nós perdemos porque não valorizamos
aquilo que o Senhor nos entregou. O profeta Miqueias, naquele meio em que ele estava vivendo, ele fala para o povo: levantai-vos e ide embora, ou levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Não é um lugar, que não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Irmãos, quantos cristãos que outrora, seguidores de Cristo, que andavam de cabeça erguida, como nada poderia detê-los, não, barreira nenhuma, tranqueira nenhuma, porque eles tinham fé, uma fé genuína. Quando tinha essas barreiras e Satanás queria trancar o caminho, a oração era em primeiro lugar, o clamor a Deus, e de repente ele era transportado para o outro lado, passava para o outro lado e não era detido, porque ele entendia que a igreja é viva e a igreja caminha. A igreja, irmãos, não é morta. A igreja é um organismo divino, santo, que anda, ela caminha, ela não pode ficar acampada aqui. Essa imundícia que destrói, irmãos, é observada por ela, mas ela passa, ela vai. A imundícia que destrói está aí, destruindo tudo. Cada vez esse mundo está ficando mais violento contra a igreja. A mentira está imperando sobre a verdade deste mundo, mas contra a verdade eterna jamais será vencida a verdade, porque Jesus, ele se chama a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é um slogan político, mas é para mim, para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos ser livres, não vamos ficar, irmãos, algemados pelo inimigo, marcando passo num lugar só e não andando. Nós precisamos andar. A igreja é como um rio que nasce numa montanha. Se alguém aqui conhece, eu e a Esther conhecemos a nascente do rio Itajaí, a sul do norte, que é o afluente mais forte do vale do Itajaí. Ele nasce lá no município de Monte Castelo, embaixo de uma montanha. Está correndo lá um cano quando nós fomos lá, era um cano feito de cimento, como uma manilha antiga daquela. Estava lá e o rio Itajaí nascendo ali, nascente do rio. E a estradinha que vem margeando o rio. Ele vai fazendo curvas, vai ficando maior, vai descendo montanhas, corredeiras, tem remansos, tem lugar mais largos, e de repente ele entra num despenhadeiro que a estrada não pode passar mais junto dele. Lá embaixo, ele desaparece, diz que não vê mais o rio, mas ele continua, a água continua fluindo, a fonte continua jorrando lá em cima, e vai acrescentando, vai crescendo. A igreja nasceu assim, e a igreja caminha assim. De repente ela entra em lugares imundos, todos os esgotos da primeira cidade já começa a cair tudo naquele rio, mas ele continua passando. Chega na cidade maior, chega numa menor, a mesma coisa. Vem um afluente daqui, vem um afluente de lá, jogam tudo dentro do rio, mas ele continua indo, ele continua fluindo, até chegar no oceano, até ter do tamanho que temos o nosso rio aqui, a largura que ele tem. Os grandes navios entram, os barcos entram e saem, mas ele nasceu pequenininho. A igreja nasceu pequenininho, mas sobre o poder do Senhor.
sobre o poder da cruz. Mateus 16, 18. Depois da pergunta que Jesus faz para os discípulos: e vós o que dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta quem o mundo diz que eu, quem eles dizem que eu sou? E disseram que um diz que tu és o Messias, que tu és o Cristo, que tu és Moisés, que tu és um profeta, e tu és isto ou aquilo. E vocês quem dizem que eu sou? Quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a nascente, irmãos, da igreja. É a nascente, ali nascia a igreja. Nascia a igreja ainda desprovida. Mas Jesus não estava ali com eles, sim estava, mas como um homem comum, cheio de dor, cansava, se fadigava, que precisava também descansar, dormir, se alimentar. Mas ele prometia: quando eu for, virá o Consolador, virá o Ajudador, que não deixará vocês em momento algum sozinhos. Ali nascia a igreja, que Jesus disse sobre essa palavra, Pedro, que não foi a carne e o sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu que te revelou que eu sou o Filho do Deus vivo. Se o Senhor não revelar para mim e para você que o nosso Salvador é o Filho do Deus vivo, ninguém sai do lugar, irmãos. Nós ficamos marcando passo, e aqui não é o nosso descanso. Aqui não. Nesse meio, onde nós vivemos, vendo tudo que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo, tudo que está à nossa disposição, que era inimaginável, que isso pudesse estar na mão de cada crente, mas está. Como é que vamos lidar com isso? Se o Espírito Santo for o maior na tua vida, tu vais vencer. Tu vais vencer. Caso contrário, tu vais ficar acampado. Tu vais ficar parado no mesmo lugar e não anda mais. Por isso nós vimos hoje um cristianismo, irmãos, cheio de irresponsabilidade. A grande maioria não se importa mais. Hoje, com esse feriado, em dia de igreja de portas fechadas, de manhã portas fechadas, de noite portas fechadas. Por que, irmãos? Era assim no passado? Não, não era assim. O povo estava vivo, o povo estava acordado, o povo sabia quem era o Senhor. Lembro-me, irmãos, de crentes que vinham com muleta. Ele não conseguia andar, com 2 muletas, andava 8, 10 quilômetros para vir no culto, e depois do culto voltar para casa de muleta. Outro com uma vara, com uma madeira que ele jogava assim e saltava para frente. O irmão Vicentinho Ramos, pregador da palavra, corcundo, mas ele ia para a igreja bem arrumado, sempre com a pasta dele na mão, e conseguia chegar e conseguia voltar. O povo não parava, o povo não se acampava, o povo não se conformava. Por que mudou, meus irmãos? É porque a evolução do mundo. Satanás nunca parou de fabricar atrativos e encantamentos para o povo. Se encantam. Tem povo que vem de longe. De dia ele vai para o Beto Carreiro, que é o maior centro de atração, como é que chama aquilo lá, de entretenimento do Brasil. Entretenimento para encantar as pessoas. Tem tudo lá, passa-se o dia lá, e depois de noite vem para o culto para entregar o que para o Senhor? O que para entregar para o Senhor? Se eu me encantei o dia inteiro com o mundo. O culto, que culto é que eu vou trazer para o meu Senhor? Eu fiquei acampado durante o dia. A igreja anda, irmãos. Como dei o exemplo de um rio.
Tem rios que a gente sabe um pouquinho de história, que eles tem momento que eles ficam subterrâneos, não aparece mais no rio, ele vai por baixo da terra. Assim foi e é a história da igreja. Teve tempo, pastor Laércio, que a igreja parece que desapareceu, mas ela estava subterrânea, correndo lá embaixo, e lá na frente o rio surgia outra vez e continuava andando. Aleluia, aleluia. Já falando em rio, o maior rio do mundo em volume de água está na nossa nação, o rio Amazonas. Nasce na montanha mais alta do Peru, lá na geleira, e começa a vir afluente desde o Equador, da Bolívia e também da Colômbia e até da Venezuela. Vem afluentes, e ele vem descendo, e vem descendo, e vem descendo, e se torna o grande rio Amazonas. Quando ele chega para chegar no mar, perto do mar, ele briga com o mar. Aleluia! Ele está tão forte que tem lá umas ondas diferentes, muito perigosas. Ele briga com o mar. Ele joga água doce por alguns quilômetros, mar adentro, oceano adentro. Ele tem força. A igreja tem que ter essa força, meus irmãos. Aleluia! De lutar, de lutar, de lutar e chegar no seu destino. Não é de braços cruzados, não é olhando, não é se encantando com este mundo que nós vamos chegar, mas é nos despindo das coisas daqui e dizendo: Senhor, ajuda-me a chegar. Eu creio, irmãos, que todos os dias vocês têm dito para o Senhor: ajuda-me, Senhor. Quem falou isso hoje? Ajuda-me, Senhor. Levanta a mão, bem alto. Ajuda-me, Senhor. Fica com a tua mão levantada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque sem a tua ajuda nós não vamos sair daqui. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que nós somos frágeis, não temos força nenhuma. Levantai-vos e andai, não é aqui o vosso descanso. Nós estamos rodeados de imundícias que corrói, que destrói. Nós precisamos andar, mas não tenho força, irmão Fernando. Eu estou fraco. Nesta noite o Senhor te dá força. Essa noite o Senhor renova as tuas forças. Aleluia. Ele não te trouxe aqui em vão, mas Ele quer te dar força, graça, para tu andar mais um pouco, até chegar no teu destino final. Quantos dos nossos irmãos que lutaram até a morte não desfaleceram, não se deixaram levar pelas belezas desse mundo, porque sempre houve encantamento, irmãos, em todo o tempo. Satanás nunca parou. Claro que ele vai evoluiu tanto agora que nós ficamos assustados, coisa que eu, como já falei, você nunca imaginou que fosse acontecer. Se dissesse para mim há 10 anos atrás que nós iríamos viver um mundo assim, digitalizado, e essa inteligência artificial, e essas coisas todas aí, que eu só uso o WhatsApp, e está lá aquela marquinha, eu cliquei o dedo e disse: o que é isso aí? Então está lá já com a boca aberta, perguntando o que é. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, pode fazer. Você já viu? Está lá à disposição. Não sei se está em todas as plataformas, mas está lá. Você clicou, abre a boca e pergunta. Ele não vai resolver aquilo que o Espírito Santo resolve na tua vida, irmãos. Ele não dá nada para ti, não. É artificial. Mas aquilo que é real nós rejeitamos e vamos abraçando o artificial e vamos ficando nesse meio aí, sufocados, e não andamos mais. Às vezes num culto, para tirar um hino não tem alguém. Aí fica: meu Deus, para acompanhar um instrumento não tem ninguém. Por que isso? É porque, irmãos, nós não temos mais aquele primeiro amor que foi derramado no nosso coração.
o primeiro amor. O primeiro amor, ele vence qualquer barreira, ele vence qualquer obstáculo, ele vence a dor, ele vence a tristeza, ele vence a angústia, ele vence a afronta, ele vai vencendo tudo, porque é o primeiro amor. E esse primeiro amor quer gotejar no teu coração e também no meu coração. Eu preciso desse amor primeiro. Capítulo 12 de Hebreus, não precisa abrir a Bíblia, irmão, só escute o que eu vou ler, a não ser que você queira abrir. Capítulo 12, versículo 11 diz: toda disciplina, com efeito no momento, parece ser motivo de alegria, não ser motivo, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Agora escute o versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Restabelecei. Por que restabelecei? Porque um dia as minhas mãos não estavam assim. As minhas mãos se levantavam para o Senhor. As minhas mãos glorificavam o Senhor. As minhas mãos exaltavam o Senhor. Eu falava e as minhas mãos também falavam junto. Como o grande pregador Billy Graham, ele pregava e o gesto que as mãos dele fazia era como se a boca dele também estivesse falando pelas mãos dele. Ele poderia fechar a boca e só as mãos dele falando. Multidões se entregavam para Jesus, porque tinha um homem que tinha a mão que não estava mirrada, estava mexendo, estava fazendo os sinais que Deus queria que ele fizesse. Agora nossas mãos hoje são muito destras, são muito rápidas para outras coisas, mas para levantar para Deus, não. Levante as tuas mãos descaídas. Diz aqui: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, manquejando, não tem mais força. Mãos descaídas, joelhos trôpegos. Vamos descansar, vamos parar, não dá mais, não consigo mais. E a voz do Espírito Santo para mim e para você é dizer: não pare, não é aqui o vosso descanso, vai embora daqui, ande, vai para o oceano, tu não mora aqui, aqui não é a tua morada, vai, segue, levanta, te dispõe e anda, porque Satanás, irmãos, ele se acampa ao redor daqueles que estão parados, que estão acampados, e ruge como um leão, querendo destruir. Então o jeito, irmãos, é nós andar, porque o anjo do Senhor acampa-se em redor dos que o temem e os livra. E quem teme a Deus não fica parado, ele anda, porque sabe que aqui não é o lugar do descanso dele. Eu creio que os irmãos já entenderam toda essa mensagem. A mensagem eterna da salvação não é para um povo mirrado, de mãos mirradas, de joelhos desconjuntados, não, mas é para um povo que não manqueja, um povo que não cocheia entre dois pensamentos. Ele não sabe definir o certo do errado ainda. Para tudo ele vem perguntar: pastor, isso pode, aquilo pode, eu estou pecando, é pecado isso, coisas insignificantes. Mas será que essa criatura ainda não aprendeu? Tanto tempo sentado nos bancos de igreja, você pergunta quantos anos é crente desde pequeno. Mas chega no momento, irmãos, que foi tão encantado pelo mundo, que ele não sabe mais definir as coisas, não sabe mais discernir entre o santo e o profano. Nós precisamos discernir entre o santo e o profano, entre aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus desaprova, que Deus não aprova. Nós precisamos entender isso. Então o Senhor pede, através do escritor aos Hebreus, nessa profecia aqui: por isso restabelecei
as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, e antes seja curado. Se eu perguntar aqui, quem precisa de cura para joelhos aqui, se o joelho está doendo, eu ia dizer, eu preciso. Meu joelho parece estar batendo osso com osso, o joelho esquerdo, faz tempo, mas não é esse joelho. É o joelho em que um dia eu dobrava e a fé era mais forte. Era o joelho que um dia eu dobrava e a disposição para ir e voltar era mais forte. Era o joelho que eu dobrava para orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e agora não dá mais. Mas por que não ora sentado? Por que não ora deitado? Em qualquer lugar, em qualquer posição, diz o apóstolo Paulo, levantai as mãos santas e adorai ao Senhor. Não, nem deitado, nem de joelho, nem sentado, de jeito nenhum. Não oro mais, não canto mais. Eu já cantei no domingo passado, por que cantar hoje? Irmão, teus joelhos estão doentes, tuas mãos estão doentes, tua boca precisa ser queimada. Isaías era profeta, e que profeta? Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, ele profetizou como um profeta de Deus. Ninguém ia dizer que aquele homem estava daquele jeito. Não, ninguém. Você imagina que o irmão Fernando está desse jeito, precisando do Senhor? Eu estou precisando dele, eu necessito dele. Mas Isaías, um dia o Senhor mostrou a visão para ele, de quem o Senhor é, a santidade do Senhor, a casa do Senhor, a glória do Senhor. Quando ele viu tudo aquilo, ele disse, ai meu Senhor, que eu vou morrer, porque eu sou manco, eu estou ruim, não levanto mais minhas mãos para ti. O problema dele era pior ainda, irmãos. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Mas por que você para no meio desse povo, Isaías? Por que você dá crédito a esse povo, Isaías? E ele pediu misericórdia, pediu graça, e o Senhor queimou os lábios dele com fogo do altar. Agora Isaías sai profetizando. Isaías foi o profeta que mais profetizou na Bíblia, o homem que falou coisas extraordinárias sobre a vinda do Messias, e tantas coisas mais que embelezam este livro sagrado, as profecias do profeta Isaías. Mas ele precisou passar por este processo. A igreja, irmãos, já vou encerrar a mensagem, ela não pode parar, não tem razão para isso. O Espírito Santo é como um motor, como um dínamo que está dentro de você. Quanto mais tu anda, mais luz aparece. Quanto mais tu te esforça, mais força você vai ter, mais alegria você vai ter. Quanto mais tu canta para o Senhor, mais alegria tu vais ter. Quanto mais tu vem na casa do Senhor, mais força tu vai ter. Quanto mais tu entrega para o Senhor a tua vida, mais graça tu vais ter para o amanhã. Tu não vais ser destruído. Me lembro da minha bicicleta, quando eu comprei uma lâmpada, uma luz de bicicleta bem bonita. Meu Deus, eu coloquei um dínamo, e eu andava para cima e para baixo, andei quase a noite inteira de bicicleta para ver aquela luz que brilhava. Eu tinha 15 para 16 anos. Ah, que coisa linda! Eu falei, quanto mais eu pedalo, mais luz dá. Os caminhões paravam na beira da estrada, pensando que era outro caminhão que vinha, era eu que ia passando, eles ficavam bravos. Ah, meu irmão, vai pedalando mais forte. Pede para o Senhor dar saúde para o teu joelho, pede para o Senhor dar saúde para as tuas mãos, encher o teu coração, e se for preciso, queimar os teus lábios. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Entrego essas palavras, irmãos, como